Como vão, meus amigos? Como vão, meus amigos? Hoje vamos falar do DMI ADX, que é um indicador, na verdade. São dois indicadores em um só, e ele suplementa tudo que eu vinha falando aqui. Por que ele suplementa? Né? Suplementa porque os indicadores direto, né, tá, que auxiliam na direção do preço, no diagnóstico do comportamento do preço em si, são quem? Já são o Bollinger e as médias móveis, né? Que estão plotados direto no gráfico, diretamente no gráfico de candlesticks, né? Tá? Eu poderia até considerar o indicador, a barra de candles como indicador, né? Tá? Mas o que me auxilia nesse diagnóstico mesmo é quem, né? Que os candles já falam do comportamento do preço propriamente dito, né? Tá certo? Mesmo que, de certa forma, auxiliar, né? Tá? Porque eu estou fazendo uma interpretação, né? Dos candles em si, né? Então, não estou olhando só o movimento do preço, estou olhando o movimento do preço, barra, né? Tá? O comportamento é, de acordo com essa convenção de candlesticks, né? Mas quem está em cima disso tudo, né, tá me ajudando, auxiliando no diagnóstico mesmo do comportamento dos preços como ferramenta auxiliar ferramenta direta, são a banda de Bollinger e as médias móveis, conforme eu falei, eles estão em cima do gráfico, né, tá? Abaixo, meus amigos, você vai ter aqui, suplementando, né, o, tudo Tudo isso aqui, a gente vai ter o DMI ADX que eu vou explicar para vocês agora, tá? O DMI ADX, na verdade, que eu vou botar aqui, ó, DI mais D menos ADX, né? Se você tiver no TRID, né? Você vai ter que procurar em índice, né? Tá? Depois, você vai procurar, colocar em indicador, né? Depois vai colocar, vai em índice, depois índice do movimento direcional, tá? Certo? Como eu vinha falando, o DMADX são dois indicadores em um só, tá? Vou tirar essas linhas aqui da escala de preço para ficar melhor. Eu tiro aqui essa grade dele, tá? Vamos lá. Primeiro o ADX, né? O ADX significa Acceleration Directional Index, né? Ele analisa o que? Ele mede o grau de aceleração dos ativos, tá? Ele não diz o que? Se a compra, se a venda, eles estão dizendo se os ativos estão acelerando e essa aceleração é mais que constante, mais que proporcional em relação ao outro candle que vinha correndo, tá? E a gente quer o que justamente que uma aceleração mais que constante, né, tá? Certo? Do momento que a gente tem uma aceleração entre os ativos, né, mais constante entre um candle, né, o preço do fechamento de um candle e o outro candle, vamos dizer, em vez do candle o preço subir de R$ 1 para R$ 2, R$ 3, R$ 4, R$ 5, R$ 6 a cada candle, se ele sobe, assim ele está subindo de forma constante. Quando ele está aumentando, né? Tá de R$ 1 para R$ 1,50 para R$ 2, R$ 3, né? Tá R$ 3,50. Não, ele para de aumentar, tem um aumento constante. Esse aumento e esses incrementos se aumentam de forma crescente, né? Vamos dizer, uma coisa vai de R$ 1 para R$ 1,50, vai para em vez de para R$ 2, ele vai o quê? Para R$ 2,50, vai para 4, aí depois vai para 10, vai para 20. Então, tá tendo um aumento mais que constante entre os candles. Essa aceleração tá, é mais constante. É nessa hora que interessa para gente, porque o RX vai ficar o quê? Vai ficar em pé, né? Vai ficar crescente, tá? Certo? Vai sair daquela aceleração constante, né? Tá? Como se fosse um carro. Quando você tem uma aceleração constante, aquela aceleração mantém o carro entre 80 por hora, ali, uma média de 80 por hora, você pode ir numa reta, né? Com aquela mesma aceleração constante, você vai mantendo o carro a 80 por hora. Agora, se você quer acelerar o carro, né, de 80 para 100, 150, 160, você pisa o pé no acelerador, né? E essa aceleração passa a ser mais constante, passa a ser crescente.
é justamente essa hora que você vai olhar para o DX, porque nessa hora ele vai estar dizendo que você tem uma venda ou uma compra com tendência. E é essa hora que o trader, principalmente o trader que opera no intraday, que opera índice, dólar, né, no mercado futuro, que ele deve estar procurando operar, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá? O segundo, depois eu volto a falar do ADX. O segundo indicador que eu quero falar para vocês, tá junto com ele, é o DMI, que ele tem aquelas linhas DI+, DI-, né? DI, o DMI é composto pela linha verde, que é a linha DI+, e a linha vermelha, que é DI-, né? Tá? Ele significa Directional Movement Index. O que ele sinaliza? Ele sinaliza para a direção dos preços, tá? Certo? Uma direção de alta e direção de baixo, tá? Então, se a linha vermelha tá por cima da verde, você vai ter uma direção de baixa. E você vai procurar o quê? Operar no momento que o ADX tá o que? Crescendo, tá apontando para cima, né? Tá aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Você vai ter esse comportamento do ADX, ó. A hora que ele fica em pé, que ele tá subindo, tá? Ele sai ele passa de lateral, passa a subir, ó. Você vê que na mesma hora que você tem um movimento de venda, porque a linha vermelha está por cima da verde. Então, nessa hora, quando você pegou a ADX subindo, ele está dizendo que o movimento está se acelerando. Se você vende na hora que o movimento está acelerando, a possibilidade de você ter um ganho mais rápido, um ganho mais explosivo é muito melhor. Então, nessa hora que você tem que o quê? Né? Procurar se posicionar na venda. Aqui, junto com isso, você olhar se as médias móveis estão o quê? Alinhadas na venda, se o Bollinger está abrindo, principalmente, né? Tá? Se o contexto, se essa venda está dentro de um contexto de baixa, o seu nível de acerto melhora muito. Aliás, você tem que começar olhando o quê? Se o contexto é de baixa. Depois, você vai olhar, né? Tá? Se as médias móveis, se o preço está se comportando abaixo da média móvel de 8, a média móvel de 8 está o quê? Apontando para baixo, né? Como no caso aqui, ó, a média móvel vem caindo, né? O preço fechou abaixo da média de 8, fechou, né? Tá? As médias móveis estão alinhadas na venda, isso é, a média móvel de curto está acima da média de médio prazo, acima da média de longo, tá? Quem é que vai estar te dizendo isso, né? Concordando com você sobre isso? Vai ser o ADX que vai estar acelerando também, né? Tá? Porque você vai perceber que as médias vão abrir, tá? Mas não dá muito bem para você ficar percebendo, diagnosticando se a média tá abrindo, tá fechando. Então, quem é que vai te dizer isso melhor, tá? Porque quando você bota três médias, você tem a noção da força do movimento. Porque elas estão divergindo. Elas estão se afastando da média de 8, a média de curto e a média de longo prazo estão se afastando de 8. Mas isso, no visual é difícil ver o quanto isso tá acontecendo, se é pouco, se é muito. Quem vai te dar sensibilidade vai ser o ADX, né? E a hora, né, final, né, que vai dizer é agora, o é agora que vai dizer vai ser o quê? Vai ser a banda de Bollinger, meus amigos, tá? Certo? A única pegadinha que você vai ter nesse movimento é que às vezes você vai ter a banda de Bollinger abrindo antes do movimento do ADX, tá? Apontar para cima, tá? Certo? Então aí, nesse caso você vai ter que ter paciência com a média móvel esperando, com a banda de Bollinger aberta, esperar até o ADX apontar para cima para entrar, tá? Mas das outras vezes, na maioria das vezes, né, você tem é, uma a você tem um contexto definido, você tem as médias móveis alinhadas, você tem o DMA/DX dando compra ou venda e por último vai que vai a banda de Bollinger vai te dar o OK para você entrar no trade, né? Seja na compra, seja na venda. No caso, eu mostrei uma venda. Agora deixa eu mostrar uma compra para vocês. Vamos lá. Tem que lembrar que aqui é só uma pequena explicação. Com detalhe, eu vou estar falando disso onde? Na sala ao vivo, todos os dias na Modal Mais, entre 8 da manhã e 1 da tarde, meus amigos. Não percam, né? Aqui no caso, você tem o DMA/DX, o Directional Movement Index. Você vai ter agora a linha verde, que é a linha DI+, acima da linha vermelha, que é DI-,
sinalizando que uma direção de alta, uma direção de compra, né? Você vai esperar o quê? O ADX apontar para cima, né? Para ele poder dizer para você, tá? Se o movimento está se acelerando ou não. Ah, e detalhe, esse movimento o ADX tem que estar entre as duas linhas ou acima delas. Se ele estiver abaixo, você não opera, tá bom? Só procure que operar só quando ele tá o quê? Apontando para cima, né? Tá certo? Um kick no ADX aqui, ó, lá em cima, tá? Vai sempre sinalizar uma mudança no movimento. Não tô dizendo para você chegar aqui, esperar o que acontecer para vender, tá? Porque ele pode mudar do movimento de alta para o movimento lateral. Você pode, no máximo, né, tá? Ah, tá posicionado e aparece um kick, sair, mas nunca usar ele como ponto de entrada e ponto de saída específico, né? Tá? Ele tá dizendo ali, poxa, você vai continuar aí, cara, o movimento já pelo menos não vai ficar de alta, vai passar a ficar um pouco lateral, no mínimo. Você vai ficar posicionado, pode ser estopado, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. O DMI-ADX, amigos, é o fiel da balança, né? Tá? Tem N possibilidades que a gente pode estar fazendo na sala, que eu faço na sala, usando esses dois indicadores, né? As, as médias móveis, como eu falei, as médias móveis também vão servir como suporte e resistência, como linha de tendência, né? Tá? Tem combinações que a gente pode usar com DMI-ADX que são excelentes, que vão te dar mais força no movimento, né? Mas não adianta, eu não vou conseguir explicar para vocês aqui em 12, 15 minutos, né? Eu vou explicar e eu explico todos os dias na sala ao vivo da Modal Mais, não percam. Quem já me conhece, já frequenta a sala todo dia, tá? Tá aproveitando esse momento para ter o conhecimento mais resumido, né? Mais detalhado, né? Talvez não tenha percebido alguns detalhes que eu falei aqui. Mas para você que está começando, né, dá para ter uma ideia do nosso trabalho. O índice a gente trabalha o quê? De forma mais direcional. O dólar é menos direcional, mas não nada impede que que a gente consiga o quê? Pegar volta e meia, tá pegando boas tendências, né? Tá certo. Mas o dólar, com o dólar a gente vai ter tanta tanta liberdade para pegar movimentos direcionais quanto no índice. Porque o índice é o quê? É uma cesta de vários ativos, né, de várias empresas que a gente que ele vai estar falando para você. Que você só pode estar lá naquele índice. Quem empresa que tem prazo indeterminado de funcionamento, que não pode ficar 3 anos sem dar lucro, senão vai ser auditado pela Bovespa, no mínimo. Pode chegar a ter que dar, dependendo do cadastro que ela tiver na Bovespa, ela pode ter que dar o quê? O parte do patrimônio dela para os acionistas, como dividendo. Então, pressupõe-se que a gente tem o quê? Ativos, né, com é, que o preço desses ativos vai subir sempre, né? Agora, o dólar não. O dólar é um meio de troca. Por mais que o dólar esteja caro, alguém sempre vai precisar comprar o dólar. Por exemplo, o importador, né, que se comprometeu a trazer um bem aqui para o Brasil, mesmo que ele esteja com a corda no pescoço, ele vai trazer esse bem para não pagar multa. E por mais que o dólar caia, você tem às vezes um exportador, né, que recebeu que em dólar, né, tá metade do que ele vinha esperando antes, né, porque o dólar caiu, né, e mesmo assim ele vai pegar os dólares que recebeu, vai trocar por real, porque ele vai ter que pagar os funcionários, pagar a empresa. Então, o dólar vai ser sempre muito menos direcional. A gente vai ter movimentos muito mais curtos. A gente poder usar as ferramentas, vai poder usar também, mas não vai poder usar, né, tá? Durante tanto tempo, carregar tanto movimento, né? Às vezes até carrega o movimento, mas com certeza vai carregar menos que a gente carrega com índice, tá? Isso tudo eu explico na sala também, que você vai ter o quê? Vários agentes, inclusive antagônicos no dólar. O importador tem um interesse, né, completamente oposto do exportador. Tem o governo, tem o dono do fundo cambial, tem a empresa que vai remeter o dinheiro para fora do país, a empresa de fora do país que vai mandar o dinheiro dela para cá para emprestar
para filial que ela tem aqui no Brasil. Então, todos esses agentes estão o quê? Querem ter interesses opostos, né? Uns querem que o dólar suba, outros querem que o dólar caia, né? Isso faz com que o dólar tenha um comportamento mais volátil, mais oscilatório, né? Tá? Tanto que esse é, esse ferramental todo que eu ensinei para vocês aqui, ele funciona muito bem para ações também, né? Em outras moedas, você fazer movimentos longos assim, às vezes é mais difícil ainda do que no dólar no real, tá? A volatilidade da moeda estrangeira em relação ao dólar aumenta mais ainda, né? Então, vocês aproveitem esse conhecimento, revejam esses vídeos que eu passei para vocês, esses 5 curtos vídeos que eu mandei para vocês, porque segunda-feira a gente vai estar de volta. Eu vou estar, inclusive, falando sobre aqueles outros 5 pontos que eu falei no primeiro vídeo da evolução do trader. No primeiro vídeo, vai lá que pontos como book de ofertas, times and trades, como agressão dos players, como você tem também os horários chaves para você operar, que eu falei que faz parte do básico da evolução do trader. Isso tudo eu vou estar explicando em aulas, né? Assim que eu voltar dessas minhas pequenas férias, ok? Então não percam. Aquele abraço, meus amigos. Fui.